Olá, que a paz esteja com você. Hoje à noite vamos viajar juntos para um tempo muito antigo, uma época em que o mundo, segundo as Escrituras, havia se perdido em seu próprio barulho. Vivemos em um mundo que, muitas vezes, também parece barulhento demais, cheio de distrações, medos sobre o futuro e uma busca constante por um refúgio, por um lugar seguro. A história do grande dilúvio e da Arca de Noé não é apenas sobre um cataclismo antigo, é um espelho para a nossa própria busca por salvação, esperança e um novo começo. Esta história pode tocar os cantos mais profundos da sua alma, aqueles lugares onde você anseia por paz e por um sinal de que não está sozinho. Antes de mergulharmos juntos nesta jornada, se você sentir paz em seu coração, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. É a sua forma de nos ajudar a levar mais luz para outras pessoas. E se houver alguém em seu coração agora, alguém que precisa de uma oração, escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos juntos formar uma corrente de fé e esperança. Agora, encontre um lugar tranquilo. Respire fundo e permita que seu coração se abra para a história que vamos percorrer juntos. O ar que você respira é denso, pesado com o cheiro de poeira, suor e uma indiferença que parece ter se tornado a própria essência do mundo. Você caminha pelas estradas de terra batida e por vilarejos que crescem desordenadamente, e o que você vê aperta o seu coração. Você vê a violência tratada como entretenimento, a ganância como virtude. As risadas que você ouve são, em sua maioria, ásperas, cheias de escárnio. Os corações das pessoas parecem endurecidos, fechados para a bondade, para a compaixão, para a voz suave e terna de Deus. Seu nome é Noé, e você é diferente. Não porque se ache superior, mas porque seu espírito anseia por algo mais. Enquanto todos constroem suas vidas sobre a areia da gratificação imediata, você tenta construir a sua sobre a rocha da justiça e da fé. É uma vida solitária. Sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras são seu único refúgio de paz. Juntos, vocês mantêm acesa uma pequena chama de reverência em um mundo que mergulhou na escuridão da própria arrogância. Todos os dias, você ora, você conversa com Deus não com palavras grandiosas, mas com a simplicidade de um filho que fala com seu pai. Você fala sobre a dor que sente ao ver a criação de Deus tão corrompida, sobre a sua esperança de que as coisas possam, de alguma forma, mudar. E então, em um dia que parecia igual a todos os outros, algo acontece. Não é um trovão vindo de um céu limpo, nem uma visão de anjos com asas de fogo. É algo muito mais íntimo, mais profundo. É uma voz que não ecoa em seus ouvidos, mas ressoa no fundo da sua alma. É um pensamento que não é seu, mas que chega com a clareza e o peso da verdade absoluta. É um calor que se espalha pelo seu peito, uma certeza inabalável que acalma todo o ruído do mundo ao seu redor. É Deus falando com você, a voz em seu espírito é ao mesmo tempo cheia de tristeza e de amor. Ela fala sobre a dor que ele sente ao ver a maldade que encheu a terra. Cada pensamento, cada intenção do coração humano se tornou continuamente má. A criação, que começou com tanta beleza e promessa, agora geme sob o peso da corrupção. Você sente a dor divina como se fosse sua, e lágrimas brotam em seus olhos. Mas então, a voz muda. Ela se enche de um propósito firme, uma decisão irrevogável. Um juízo está vindo, uma limpeza, uma forma de purificar a terra para que a vida possa começar de novo. As águas virão. Um dilúvio como nunca se viu. Seu coração para por um instante. Um dilúvio? Para destruir tudo. Mas no meio desse pensamento de pavor, a voz divina o envolve com uma promessa. Mas com você, ela diz, estabelecerei a minha aliança.
A promessa aqui, a verdade espiritual que ilumina a escuridão, é que Deus sempre vê. No meio do barulho ensurdecedor do mundo, Ele consegue ouvir o silêncio de um coração justo. Sua fidelidade, sua busca solitária por retidão, não passou despercebida. Você foi achado justo aos olhos dele, e então vem a instrução, a missão que definirá o resto da sua vida e o futuro da humanidade. Faça para você uma arca de madeira de gofer. A madeira de gofer, você sabe, é forte, resinosa, ideal para ser calafetada e se tornar impermeável. Este é um detalhe prático, histórico, que aterra essa revelação divina na realidade. Deus não lhe dá apenas uma ideia, Ele lhe dá um projeto. Ele especifica as medidas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Ele detalha a necessidade de um teto, de uma única porta ao lado e de 3 andares. A imensidão da tarefa o assombra. Construir um barco desse tamanho, em terra seca, longe de qualquer grande corpo de água. Como? Com que ajuda? O que os outros dirão? A voz em sua alma lhe assegura que você não estará sozinho. Você deve levar sua família, os animais, de 2 em 2, macho e fêmea, e comida para todos. É um plano de salvação, um ato de graça indescritível em meio a um juízo inevitável. Você já se sentiu assim, sozinho em suas convicções, como se estivesse remando contra uma maré de indiferença ou maldade, ouvindo um chamado que ninguém mais parece entender, um chamado que parece grande demais, impossível demais para suas próprias forças. Você fica ali, parado sob o sol, o barulho do vilarejo ao fundo, mas tudo o que você ouve agora é o eco da voz de Deus em seu coração. A poeira da estrada, as vozes distantes, tudo desaparece. Em sua mente você já vê a estrutura colossal da arca tomando forma. Você sente o peso da responsabilidade, mas também a leveza da graça. Você não foi escolhido por ser perfeito, mas por ser fiel. E essa fé será a madeira, os pregos e o alicerce de tudo o que está por vir. O caos reina ao seu redor, mas, dentro de você, pela primeira vez em muito tempo, há um silêncio profundo. É o silêncio do propósito. A jornada começou. O silêncio do propósito que se instalou em sua alma agora precisa se transformar em ação. O primeiro passo é o mais difícil. Compartilhar essa revelação avassaladora com sua família. Você reúne sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras. Você os olha nos olhos, um por um, e com a voz embargada, mas firme, você conta tudo. Você fala da tristeza de Deus, do juízo iminente das águas e da missão que lhes foi confiada. Você vê a incredulidade inicial nos olhos deles, a confusão. Um barco, aqui, tão longe do mar, um barco grande o suficiente para abrigar a vida. As perguntas vêm em uma enxurrada, mas você responde a cada uma com a paciência que a própria fé lhe ensinou. Você não tem todas as respostas lógicas, mas tem uma convicção que é mais forte do que qualquer lógica, e eles veem isso. Eles veem a verdade em seu rosto, a seriedade em sua postura. Eles conhecem seu caráter, sua comunhão com Deus. E, um a um, a dúvida em seus rostos dá lugar à confiança. Eles escolhem acreditar em você. Eles escolhem acreditar em Deus. A partir daquele momento, sua família se torna uma unidade, um pequeno oásis de fé em um deserto de ceticismo. O projeto divino não é mais apenas seu, é deles também. Com as mãos unidas e os corações alinhados, o trabalho começa. Você pega uma corda e estacas e vai para um campo aberto. Você mede o chão. 300 côvados de comprimento, 50 de largura. A área que você demarca é gigantesca, maior do que qualquer construção que seus vizinhos já viram. É o contorno de um colosso. As pessoas param para olhar, cochichando.
O que será que a família de Noé está planejando? Então, o som do primeiro machado ecoa pela manhã. Você e seus filhos entram na floresta para cortar as árvores de gofer, o cipreste forte e resinoso. O trabalho é brutal. As ferramentas são rudimentares, se comparadas às de hoje. Serras manuais que exigem a força de 2 homens. Machados de bronze que precisam ser afiados constantemente. Cada tronco derrubado é uma vitória. Cada prancha cortada, com o suor escorrendo por suas testas, é um ato de obediência. Os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. Seus músculos doem, suas mãos ficam grossas e cheias de calos. Lembra-se daquele silêncio do propósito. Agora ele tem uma trilha sonora, o ranger da serra, o baque surdo do martelo, a respiração ofegante de um trabalho que parece interminável. À medida que a estrutura de madeira começa a se erguer, a curiosidade dos seus vizinhos se transforma em zombaria. No início, são apenas olhares de soslaio e risadinhas abafadas. Mas conforme a forma inconfundível de um navio gigante toma forma no meio da planície seca, a zombaria se torna aberta e cruel. Noé enlouqueceu. Zrenia, eles dizem. Está construindo um navio no deserto. Eles o chamam de sonhador, de louco. Crianças correm em volta da construção apontando e rindo. Homens encostam-se em suas cercas, balançando a cabeça com pena ou desprezo. Você já sentiu o peso do julgamento por seguir uma convicção que ardia em seu coração, mas que o mundo ao seu redor simplesmente não conseguia entender? Essa sensação de isolamento, de ser um estranho em sua própria terra, cada dia você enfrenta esse muro de escárnio. Eles o questionam. Para que esse barco, Noé? Você espera que chova tanto assim? E você responde, com a mesma paciência com que falou com sua família, você os adverte. Você fala sobre justiça, sobre arrependimento, sobre a santidade de Deus e sobre a chuva que virá. Você se torna um pregador da justiça, mas suas palavras caem em ouvidos surdos. Elas ricocheteiam em corações endurecidos pela arrogância e pelo prazer. Eles não veem a maldade em si mesmos, então não conseguem ver a necessidade de um Salvador ou de uma arca. Para eles, sua obra não é um ato de fé, mas o auge da loucura. A promessa espiritual que o sustenta neste tempo de provação é a beleza da obediência detalhada. Deus não disse apenas, construa um barco. Ele deu as dimensões, o material, a estrutura com 3 andares, a localização da porta e a necessidade de uma janela ou teto. Essa especificidade é um ato de amor. Mostra que Deus não está distante. Ele se importa com os detalhes da sua salvação. E cada vez que você mede uma viga para garantir que ela tem o tamanho exato, cada vez que você derrete o betume para calafetar as juntas, tornando-as perfeitamente impermeáveis, você não está apenas construindo um navio, você está praticando um ato de adoração. Sua obediência, em face do ridículo, é a sua mais profunda oração. É a sua declaração de confiança de que o plano de Deus, por mais incompreensível que pareça aos homens, é perfeito. Os anos passam. A zombaria se torna parte da rotina, um ruído de fundo que você aprende a ignorar, focando no som do seu martelo. A arca cresce, imponente, um monumento de madeira escura contra o céu azul. É um testemunho silencioso e poderoso da sua perseverança. Você aprende a encontrar força não na aprovação dos outros, mas na certeza do chamado que recebeu naquela tarde tranquila, quando a voz de Deus cortou o barulho do mundo. A madeira sob suas mãos é real, o projeto divino é seu guia, e a fé em seu coração é o que o impede de desistir. Você está quase terminando. A estrutura está completa.
uma obra-prima de obediência, pronta e à espera. A estrutura colossal agora domina a paisagem. A arca está pronta. O cheiro de madeira de gofer e betume fresco paira no ar. Um perfume de obediência e expectativa. Os anos de trabalho árduo, sob o sol escaldante e o olhar zombeteiro do mundo, chegaram ao fim. A construção física terminou, mas você sente que a parte mais surreal da sua jornada está apenas começando. Você olha para a imensa rampa que leva até a única porta na lateral da arca e uma pergunta paira em seu espírito. E agora? Como reunir todos os animais da terra? Como convencer criaturas selvagens a entrarem pacificamente em um espaço confinado de madeira? Sua mente lógica busca por respostas. Você pensa em armadilhas, em iscas, em longas e perigosas expedições. A tarefa parece ainda mais impossível do que construir a própria arca. Você se senta à sombra da sua criação, o peso dessa nova fase da missão pousando sobre seus ombros. E, no silêncio, você ora, não com palavras, mas com o anseio do seu coração. Deus, eu fiz a minha parte, construí o que me pediu. Agora, como cumprirei esta próxima etapa? Como farei o que só o Senhor pode fazer? E a resposta de Deus não vem em uma voz, mas em um movimento. Começa como um tremor sutil no horizonte distante. Um ponto que se move, depois dois, depois uma linha que ondula contra o céu. Você se levanta, seus olhos se estreitando para enxergar melhor. O que é aquilo? Não é um exército, nem uma caravana de mercadores. O movimento é diferente, mais orgânico, mais diverso. Conforme se aproxima, o som começa a chegar até você. Não é o som de vozes humanas, mas um coro crescente de rugidos, pios, grunhidos, silvos e trombetas. Seu coração acelera. Sua família sai de casa, atraída pelo som incomum, e se junta a você. Juntos, vocês testemunham o impossível se desdobrando diante de seus olhos. É uma procissão da criação. Do leste vêm os elefantes, em pares, suas passadas pesadas e majestosas fazendo o chão tremer. Atrás deles, leões, o macho com sua juba imponente e a leoa ao seu lado, caminhando com uma calma que desafia sua natureza feroz. Você vê girafas, seus pescoços longos balançando graciosamente acima das outras criaturas. Ursos, tigres, lobos, hienas, todos vindo, não em uma debandada caótica, mas em uma marcha ordenada, como se guiados por uma mão invisível. Eles não brigam entre si. O predador caminha ao lado da presa, uma paz sobrenatural envolvendo a todos. Você se vira e vê outra corrente de vida vindo do sul. Rinocerontes, zebras com suas listras hipnóticas, antílopes ágeis. Do norte chegam os cervos, as raposas, os castores. E do céu, o ar se enche com o som de asas batendo. Águias majestosas, papagaios coloridos, pombas brancas, corvos escuros. Eles voam em formações perfeitas, em pares, circulando a arca antes de pousar ordenadamente nos galhos das árvores próximas, esperando. Você e sua família estão paralisados, as lágrimas escorrendo livremente por seus rostos. É um milagre em movimento, um espetáculo de poder e soberania divina que supera qualquer coisa que você poderia ter imaginado. Você não precisou caçar, nem prender, nem persuadir. Deus mesmo chamou suas criaturas. A promessa espiritual que se revela aqui é a da soberania de Deus sobre toda a criação. A mesma voz que falou ao seu coração pode falar ao coração de um leão, de uma águia, de um pequeno rato do campo. Ele não apenas criou a vida, ele a sustenta e a comanda. Seu fôlego está em cada ser vivo. O contexto cultural da época tornava os animais selvagens uma ameaça constante. As pessoas viviam com medo de ataques, de predadores que roubavam o gado. Ver essas criaturas, normalmente temidas e caçadas, caminhando em paz e submissão,
seria algo totalmente incompreensível, um sinal divino inegável para os seus vizinhos, que agora saem de suas casas boquiabertos. O espetáculo é aterrorizante e fascinante. A zombaria em seus rostos desaparece, substituída por uma confusão atordoada. O louco Noé parece ter algum poder que eles não compreendem, mas seus corações, mesmo diante do milagre, permanecem endurecidos. Eles veem, mas não enxergam a verdade por trás do que veem. Você se posiciona perto da rampa. O primeiro par de animais se aproxima. Com uma docilidade impressionante, eles sobem a rampa e entram pela porta da arca. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, ajudam a guiá-los para os compartimentos designados, preparados com comida e água. A procissão continua, por dias, criaturas grandes e pequenas, os répteis que rastejam pela terra, as tartarugas lentas e constantes, as serpentes sinuosas, os pequenos insetos, as formigas marchando em suas próprias linhas organizadas, 7 pares dos animais puros, aqueles designados para o sacrifício e para a alimentação, e um par de todos os outros. Você já se maravilhou com a complexidade da natureza e sentiu por um instante a presença de uma inteligência maior por trás de tudo? Esse momento é essa sensação, amplificada 1000 vezes. É a prova viva de que o Criador não abandonou sua criação. Enquanto você trabalha, movendo-se entre gigantes e criaturas minúsculas, você sente uma onda de gratidão e reverência. Você não é apenas o construtor de um barco, você é o guardião da vida, o zelador de um zoológico sagrado. Deus não lhe deu uma tarefa impossível. Ele o convidou a participar de seu milagre. A arca, antes um monumento de madeira silencioso, agora pulsa com vida. O som que vem de dentro não é de caos, mas de uma harmonia estranha e sagrada. A procissão está quase no fim. A criação está a salvo, e você está no centro de tudo. Um homem comum que disse sim a um Deus extraordinário. A procissão divina finalmente cessa. O último par de criaturas sobe a rampa de madeira, seus passos ecoando no silêncio que se segue. Dentro da arca, um zumbido constante de vida pulsa, uma sinfonia de respirações, movimentos e sons suaves. Você está no limiar, na enorme abertura da porta, olhando para o mundo que está prestes a deixar para trás. Sua esposa, seus filhos e suas noras já estão a bordo, seus rostos uma mistura de admiração, ansiedade e uma fé resoluta que foi forjada nos longos anos de trabalho e espera. Você respira fundo o ar do lado de fora pela última vez. É o mesmo ar denso que você lembra, mas agora parece carregado com uma tensão diferente, uma quietude sinistra antes da tempestade. Você olha para as casas dos seus vizinhos. Alguns ainda estão lá fora, paralisados, olhando para a arca com uma expressão de medo e confusão. A zombaria se foi, mas foi substituída por um endurecimento orgulhoso. Eles viram o milagre da procissão dos animais, um sinal que deveria tê-los levado ao arrependimento, mas em vez disso, parece tê-los cimentado em sua rebelião. Eles veem o poder, mas recusam a salvação oferecida. O convite para a justiça, que você pregou por décadas, ainda está no ar, mas ninguém se move para aceitá-lo. Seu coração se parte por eles. Não há triunfo em seu olhar, apenas uma profunda tristeza. Você não queria o juízo deles. Você queria a companhia deles na salvação. Você se lembra das conversas, dos avisos, das súplicas. Você fez tudo o que podia. Agora, o tempo da misericórdia e da pregação chegou ao fim. O tempo da decisão passou. Você se vira, dando as costas para aquele mundo, e entra na arca. Você está no umbral, o último homem a entrar. O interior da arca é vasto e escuro, iluminado apenas pela luz que entra pela abertura da porta e, talvez,
por algumas lamparinas a óleo. O cheiro é uma mistura de madeira, feno, animais e a promessa de um novo começo. Você olha para sua família, reunida ali, seus rostos iluminados pela luz que vem de fora. Eles são tudo o que você tem. Eles são o futuro. E então, algo acontece que você não esperava. Você não se move para fechar a porta. Seus filhos também não. A porta é maciça, uma laje de madeira e betume que exigiria a força de vários homens para ser movida. Mas vocês todos ficam parados. E, com um som profundo e ressonante, um gemido de madeira e o selar final do betume, a porta começa a se mover por si só. Lenta, inexorável e divinamente impulsionada, a grande porta da arca se fecha. A faixa de luz que iluminava o interior se torna cada vez mais fina. Uma fresta de esperança se fechando para o mundo lá fora. Por um instante você vê os rostos chocados daqueles que assistiam, seus olhos arregalados de pavor, quando a realidade finalmente os atinge. E então, com um baque surdo e final, a porta se fecha completamente. A escuridão é total, absoluta. Por um momento, o único som é o da sua própria respiração e dos batimentos acelerados do seu coração. Vocês estão selados, trancados, separados do mundo que conheciam. Você já se sentiu separado? Como se uma porta se fechasse em uma fase da sua vida, deixando-o em um lugar escuro e incerto, sem saber o que viria a seguir, mas sabendo que não havia como voltar atrás. Este ato, a porta sendo fechada por Deus, é um dos momentos mais profundos e simbólicos da história. Não foi você quem se fechou para o mundo, foi Deus quem o selou para dentro da sua proteção. A mesma porta que significou juízo e fim para aqueles do lado de fora, para você e sua família, significou salvação e segurança. É um ato de separação sagrada. A promessa espiritual aqui é a da proteção divina. Quando você está na vontade de Deus, mesmo que o mundo ao seu redor desmorone, Ele mesmo é a sua fortaleza. Ele fecha a porta para o perigo e o guarda em segurança em seus braços. No contexto cultural da hospitalidade do Oriente Médio, fechar a porta na cara de alguém era o insulto final. Mas aqui, não é um ato de inhospitalidade de Noé, mas um ato soberano de Deus. O tempo do convite havia terminado. A arca não era um navio público, era um refúgio divinamente designado para aqueles que responderam ao chamado. Lentamente, seus olhos se ajustam à penumbra, talvez percebendo a luz que entra pela janela ou abertura no teto que Deus o instruiu a construir. Você acende as lamparinas e as chamas bruxuleantes lançam sombras dançantes nas paredes de madeira. Os sons dos animais, antes um coro distante, agora são a sua realidade imediata. Você ouve o ruminar suave do gado, o pio ocasional de um pássaro, o farfalhar da palha. O mundo lá fora desapareceu. Este universo de madeira, pulsando com vida, é agora o seu mundo inteiro. Você e sua família se reúnem. Ninguém diz uma palavra. Vocês apenas se olham, comunicando com os olhos o medo, a reverência e a confiança que compartilham. Vocês estão juntos. Vocês estão seguros. Vocês estão nas mãos de Deus. O silêncio é quebrado pelo som mais suave e delicado que você poderia imaginar. Uma gota. O som de uma única gota de água batendo no teto da arca. Depois outra e outra. O som começa a se acelerar, transformando-se em um tamborilar suave, depois em uma batida constante e, finalmente, em um rugido ensurdecedor. A chuva começou. O som da chuva começa como uma promessa sussurrada e rapidamente se transforma em um rugido avassalador. Não é uma chuva comum. Você já viu tempestades antes, mas nada como isso. As gotas são pesadas, violentas, martelando o teto da arca com uma fúria implacável.
O tamborilar se transforma em um trovão contínuo que reverbera através da estrutura de madeira, fazendo o próprio ar vibrar. Você sente as vibrações no assoalho sob seus pés, subindo por suas pernas, uma ressonância do poder que está sendo liberado sobre a terra. Dentro da arca, a escuridão é quebrada apenas pelo brilho trêmulo das lamparinas a óleo, que lançam sombras longas e dançantes. Você olha para os rostos de sua família, seus olhos arregalados, refletindo as pequenas chamas. Há medo ali, sim, mas também uma admiração reverente. Vocês estão no epicentro de um evento cósmico, seguros dentro do refúgio que Deus lhes ordenou construir. Os animais ficam inquietos. Você ouve os mugidos ansiosos do gado, o relinchar nervoso dos cavalos, o choro agudo de algum pássaro. O instinto deles sente a anomalia, a catástrofe que se desenrola lá fora. Você e seus filhos se movem pela arca, acalmando as criaturas. Suas vozes são suaves, um contraponto à fúria do lado de fora. Você verifica os depósitos de comida, a água, garantindo que tudo está seguro. O trabalho, a rotina de cuidar da vida que lhes foi confiada, torna-se uma âncora em meio à tempestade, um ato de normalidade em um mundo que está sendo desfeito. Então, você sente uma mudança sutil, um leve solavanco, depois outro, mais forte. Um rangido profundo ecoa pela estrutura, o som da madeira maciça se contorcendo sob uma nova pressão. O chão sob seus pés começa a balançar, um movimento suave de balanço, para frente e para trás. Um grito de surpresa escapa de um de seus familiares. A arca está flutuando. As águas subiram. O que antes era um monumento em terra seca agora é um navio à deriva. Vocês não estão mais conectados ao velho mundo. A sensação é ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. A água que destrói tudo lá fora é a mesma água que os levanta, que os carrega, que os salva. Você já sentiu isso em sua vida? Um evento ou uma circunstância que trouxe um fim doloroso, mas que, ao mesmo tempo, o libertou e o elevou para um novo começo? A Escritura diz que não foi apenas a chuva de cima. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Você consegue imaginar? A água não vem apenas do céu, mas também jorra das profundezas da terra. É uma descriação. O mundo está sendo devolvido ao seu estado aquoso primordial, como descrito nos primeiros versos de Gênesis. Este detalhe contextualiza o dilúvio não como um simples evento meteorológico, mas como um ato cosmológico de juízo e purificação. A terra está sendo lavada, por dentro e por fora. O rugido da água é ensurdecedor. Você ouve não apenas a chuva, mas o som de torrentes, de rios transbordando, de cachoeiras onde nunca existiram. E misturado a esse caos de água, você ouve outros sons, sons que assombram sua alma, gritos, gritos humanos, as vozes de seus antigos vizinhos, as pessoas que zombaram de você, agora clamando por ajuda, suas vozes cheias de pavor e desespero, enquanto a água sobe implacavelmente. Você fecha os olhos, seu coração doendo com uma compaixão agonizante. Você não sente alegria ou vingança. Você sente a profunda dor do juízo de Deus, a terrível consequência da rejeição da graça. Você ora por suas almas, mesmo no final. A promessa espiritual que brilha nesta escuridão é a dualidade da água. Ela é, ao mesmo tempo, um instrumento de juízo e um veículo de graça. Para o mundo endurecido, as águas representam o fim. Para você, dentro da arca, elas representam a salvação. É um poderoso lembrete de que a mesma presença de Deus pode ser sentida de maneiras drasticamente diferentes, dependendo da condição do nosso coração. Para um coração rebelde,
A santidade de Deus é um fogo consumidor. Para um coração arrependido e fiel, é um calor que purifica e protege. Por 40 dias e 40 noites, a tempestade ruge sem cessar. A rotina dentro da arca se torna a sua salvação. Alimentar os animais, limpar os estábulos, compartilhar as refeições em silêncio, orar juntos. Cada tarefa é um ato de fé, uma declaração de que vocês acreditam que haverá um amanhã. Vocês se tornam uma comunidade de sobreviventes, flutuando em um universo de madeira, enquanto o mundo que conheciam é apagado da existência. Aos poucos, os gritos lá fora silenciam, engolidos pela vastidão crescente das águas. O único som que resta é o rugido da tempestade e o constante balanço da arca, seu berço e sua fortaleza. Você se agarra às paredes de madeira, sentindo o poder das águas que destroem, e ao mesmo tempo, o poder da promessa que o mantém seguro. A arca, sua obra de obediência, tornou-se o útero de um novo mundo, e você flutua no meio do oceano do juízo, carregado pela graça de Deus. Após 40 dias e 40 noites, o som que se tornou a trilha sonora da sua existência começa a mudar. O rugido violento da chuva que martelava o teto diminui. O trovão incessante se acalma, dando lugar a um tamborilar mais suave e depois a um silêncio que é quase tão ensurdecedor quanto o barulho que o precedeu. As fontes do grande abismo e as janelas do céu foram fechadas. A fase do juízo ativo terminou. Agora, uma nova fase começa, a da espera. Você sobe com cuidado até a parte mais alta da arca, perto da única janela que Deus o instruiu a fazer. Você a abre com esforço e olha para fora pela primeira vez. O que você vê tira o seu fôlego. Não há nada, absolutamente nada, apenas água. Um oceano infinito e cinzento se estende em todas as direções, encontrando um céu igualmente cinzento e pesado no horizonte. Não há árvores, não há montanhas, não há sinais de terra. O mundo que você conhecia desapareceu completamente sob as águas. Você está flutuando em um mar de silêncio. O único som é o suave bater das ondas contra o casco da arca e o vento que começa a soprar. Um vento enviado por Deus para começar a fazer as águas baixarem. A arca balança suavemente, à deriva, sem leme e sem velas, guiada apenas pela correnteza e pela mão invisível de Deus. Vocês estão completamente à mercê dele. Os dias se transformam em semanas, e as semanas em meses. A rotina diária de cuidar dos animais continua sendo a sua âncora. Alimentar, limpar, cuidar. É um trabalho constante e exigente, mas é uma bênção. Ele dá propósito aos seus dias e impede que a vastidão do silêncio e da espera consuma sua mente. Você e sua família trabalham juntos, uma unidade afinada pela provação. Vocês conversam, compartilham memórias do mundo antigo, sonham com o mundo novo que há de vir. Mas há momentos em que o silêncio pesa. Nos momentos de quietude à noite, você se deita em sua cama e ouve os sons da arca, o ranger da madeira, a respiração de um grande animal, no andar de baixo, o suave balanço das ondas. E em sua mente você se pergunta: por quanto tempo, Senhor? Onde estamos? O que está acontecendo sob estas águas? A fé o levou até aqui, mas agora essa mesma fé está sendo testada de uma nova maneira, através da paciência. Você já se sentiu assim? Em um período de transição em sua vida, depois que a tempestade passou, mas antes que a terra firme aparecesse, flutuando em um estado de incerteza, onde tudo o que você pode fazer é esperar e confiar que está sendo levado na direção certa, mesmo sem ver o destino. Este longo período de espera é uma provação tão grande quanto a construção da arca ou a fúria da tempestade. É o teste da perseverança silenciosa. A promessa espiritual aqui
é a da fidelidade de Deus no tempo da espera. Ele não se esqueceu de você. A Escritura diz especificamente: e Deus lembrou-se de Noé e de todos os seres vivos que estavam com ele na arca. Lembrar de Deus não significa que ele havia esquecido. No hebraico, a palavra zakar, lembrar, implica agir em favor de alguém com base em uma aliança. Deus não estava apenas pensando em você, ele estava ativamente trabalhando para a sua salvação, soprando o vento, fazendo as águas baixarem, preparando o novo mundo. Sua espera não é passiva, é um tempo de preparação divina. O contexto cultural de uma jornada no deserto ou no mar era sempre um tempo de teste espiritual. Assim como os israelitas vagariam pelo deserto por 40 anos, você e sua família estão em sua própria jornada no deserto de água. É um tempo para desaprender as formas do velho mundo e preparar o coração para as responsabilidades do novo. É um tempo de purificação interior. Os meses se arrastam. 150 dias, as Escrituras registram. As águas prevaleceram sobre a terra. Você aprende a ler os ritmos do seu mundo flutuante. Você conhece cada rangido da madeira, cada som dos animais. A arca, que antes era apenas um refúgio, tornou-se o seu lar de uma forma profunda. Ela o protegeu, o sustentou, e agora o carrega pacientemente em direção a um futuro desconhecido. Lentamente, sutilmente, você começa a notar uma mudança. O balanço da arca parece menos profundo, as ondas parecem menos altas. O vento, que sopra constantemente, parece estar fazendo o seu trabalho. A esperança, que nunca morreu, mas que às vezes se tornava uma chama bruxuleante, começa a brilhar com mais força. Você se lembra da poeira daquela estrada onde ouviu o chamado de Deus pela primeira vez, do som do seu martelo contra a madeira, da procissão milagrosa dos animais. Cada memória é um tijolo na fundação da sua fé, lembrando-o de que o Deus que começou esta obra é fiel para completá-la. Você ainda não vê a terra, você ainda flutua em um mar de silêncio, mas algo mudou. A espera não parece mais interminável, parece expectante. O fim da jornada está se aproximando. E você se apega à promessa de que, assim como Deus fechou a porta para protegê-lo, ele a abrirá novamente na hora certa, revelando um mundo lavado, renovado e pronto para um novo começo. Depois de meses flutuando neste mar de silêncio, a monotonia é quebrada por um som, e depois por uma sensação. Primeiro, um arrastar longo e profundo, um ruído que você não ouvia há muito tempo. É o som da madeira raspando em algo sólido. Em seguida, um solavanco final, um tremor que percorre toda a estrutura. E então, quietude. Uma imobilidade absoluta. A arca parou de balançar. Ela repousou. Um silêncio reverente cai sobre você e sua família. Vocês se olham, com os corações batendo forte. O que isso significa? Vocês correram para a janela, ansiosos por uma visão. E lá, através da abertura, vocês veem. Não é terra verdejante ainda, mas é algo igualmente milagroso. O cume de uma montanha, perfurando a superfície da água. A arca pousou suavemente sobre os picos do Monte Ararat. A visão de rocha sólida, depois de tanto tempo vendo apenas água, enche seus olhos de lágrimas. É a primeira prova tangível de que o mundo não desapareceu para sempre. A espera no mar silencioso acabou. Uma nova fase de espera começa, mas esta é diferente. É uma espera ancorada, uma espera com uma promessa visível. Vocês não estão mais à deriva. Vocês chegaram a um destino. Ainda assim, a água cobre tudo o mais. O processo é lento. A descida das águas é gradual, 1 centímetro de cada vez. Você observa dia após dia, à medida que mais picos de montanhas começam a aparecer no horizonte,
como ilhas emergindo de um oceano global. A paciência que você cultivou durante a longa viagem é necessária agora mais do que nunca. Sair cedo demais seria desastroso. É preciso esperar pelo tempo de Deus. 40 dias depois que os picos das montanhas se tornaram visíveis, você decide que é hora de investigar. É hora de enviar um mensageiro. Você vai até o compartimento das aves e escolhe um corvo. Sua plumagem escura e resistência o tornam um bom explorador. Você o segura em suas mãos, sente o bater de seu pequeno coração e o solta pela janela. O corvo voa em círculos, ganhando altitude, e depois dispara sobre as águas. Você o observa indo e vindo, voando sobre a vastidão aquática, incapaz de encontrar um lugar para pousar, retornando para a segurança da arca apenas para partir novamente. Ele é um sinal de que a água ainda predomina. Então, você escolhe uma mensageira diferente, uma pomba, símbolo de paz e suavidade. Você a solta e ela voa, mas logo retorna. A terra ainda não está pronta para ela. O mundo ainda não é um lugar hospitaleiro para algo tão gentil. Você a acolhe de volta, estendendo a mão para que ela pouse, e a guarda em segurança dentro da arca. Você já se sentiu assim, enviando suas esperanças para o mundo, apenas para vê-las retornar, porque o tempo ainda não era o certo. Aquele momento em que você sabe que a mudança está chegando, mas precisa ter a sabedoria de esperar pelo momento perfeito de Deus. Você espera mais 7 dias, uma semana de oração e expectativa. Cada dia que passa, você vê as águas recuando mais um pouco. Então, você envia a pomba novamente. Desta vez, ela voa para longe, desaparecendo no horizonte. O dia passa lentamente. O sol começa a se pôr, pintando o céu e a água com cores de fogo e ouro. E justo quando a esperança começa a vacilar, você a vê. Um pequeno ponto branco no céu distante, voando em sua direção. A pomba retorna, e em seu bico ela carrega algo. Você estende a mão enquanto ela pousa, e seu coração quase para. Em seu bico, ela segura uma folha de oliveira recém-colhida. Não é apenas uma folha, é tudo. É um sermão sem palavras. É uma carta de amor de Deus. A folha verde e vibrante significa que a água não apenas recuou, mas que a vida ressurgiu. Uma árvore sobreviveu. Ou, mais milagrosamente, uma nova vida brotou das ruínas do velho mundo. A oliveira, um símbolo de paz, longevidade e sustento no mundo antigo, é a primeira a saudar os sobreviventes. A promessa espiritual que você segura em suas mãos é a da ressurreição da esperança. Mesmo após o juízo mais devastador, a vida encontra um caminho. A graça de Deus pode fazer brotar vida nova do solo encharcado pela destruição. Esta pequena folha é a garantia de que o plano de Deus não era apenas sobre destruir o mal, mas sobre cultivar uma nova bondade. Você mostra a folha para sua família. A alegria que explode dentro da arca é imensa. Risos, lágrimas de gratidão, abraços. O pequeno ramo de oliveira é passado de mão em mão, um tesouro sagrado. É a prova de que a sua longa e árdua jornada está chegando ao fim. O silêncio do mar foi quebrado pela promessa de uma folha. Lembra-se da porta que Deus selou? Agora, Ele está enviando um sinal de que em breve a abrirá. A paciência foi recompensada, a fé foi justificada. O mundo lá fora não é mais um lugar de juízo, mas um lugar de promessa, esperando para ser redescoberto. A esperança tem a forma e a cor de uma folha de oliveira. O ramo de oliveira se torna o centro das suas atenções. Você o coloca em um pequeno vaso com água, um santuário verde e vibrante dentro do mundo de madeira da arca. Ele é um lembrete constante, um ponto focal para as suas orações de gratidão.
Ele representa a promessa que você agora pode ver, cheirar e tocar. A esperança não é mais um conceito abstrato, é uma realidade viva. Mesmo com este sinal claro, você continua a esperar. A sabedoria que você adquiriu ao longo desta jornada lhe ensinou que o tempo de Deus é perfeito. Agir com base na impaciência seria desonrar a fidelidade que ele demonstrou até agora. Você espera mais 7 dias, um ciclo completo, um tempo de descanso, reflexão e preparação final. Ao final dessa semana, você envia a pomba pela terceira e última vez. Ela voa para longe, mas desta vez ela não retorna. O sol se põe, a noite cai e a pomba não volta, e você compreende. Ela encontrou um lar, ela encontrou um ninho, comida, um lugar para descansar em um mundo que está, finalmente, seco e hospitaleiro. O seu coração se enche, não de perda, mas de uma alegria serena. A sua pequena mensageira cumpriu sua missão. A terra está pronta. Com a alma transbordando de expectativa, você sobe e, com a ajuda de seus filhos, remove a cobertura da arca. A luz do sol inunda o interior, brilhante e quente, fazendo todos piscarem, e a visão que o saúda é de tirar o fôlego. O mundo renasceu. A água desapareceu quase completamente, restando apenas em rios e lagos recém-formados. Onde antes havia um oceano cinzento, agora há vales e planícies. A terra está nua, lavada, limpa. É uma tela em branco. E sobre essa tela, um tapete verdejante de nova vida começa a brotar. A visão do topo do Monte Ararat é a de um planeta purificado, aguardando seus novos guardiões. Ainda assim, você espera. Você vê que a terra está seca, mas aguarda a palavra final. A voz que o chamou para entrar na arca deve ser a mesma a convidá-lo a sair. Você já sentiu a diferença entre uma boa ideia e uma instrução divina? Às vezes, o passo final de fé é esperar pela permissão, mesmo quando a porta parece estar aberta. Então, ela vem. A mesma voz que ressoou em sua alma há tanto tempo, a voz que o guiou na construção e o sustentou na tempestade, fala novamente. Saia da arca, diz a voz. Você e sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Faça sair também todos os seres vivos que estão com você, para que povoem a terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre ela. A permissão foi dada. A ordem é de vida, de fecundidade, de um novo começo. Com o coração cheio de uma alegria solene, você se dirige à grande porta. A mesma porta que Deus selou por fora. Agora você a abre por dentro. Com um esforço conjunto, você e seus filhos empurram a enorme laje de madeira. Ela range, protesta e finalmente se abre, revelando a rampa que desce para a terra firme. O ar que entra é o mais puro que você já respirou. É fresco, limpo, lavado pela chuva, livre da poluição do velho mundo. Cheira a terra molhada, a vegetação nova e a promessa. Você fica no limiar por um momento, olhando para este mundo novo, e então você dá o primeiro passo. Seus pés tocam a terra firme. Depois de mais de um ano flutuando, a sensação de solo sólido e estável sob seus pés é profundamente emocionante. É real. A jornada terminou. Você caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por uma onda avassaladora de emoção e gratidão. Você pressiona a palma da mão contra o chão, sentindo a textura da rocha e da terra úmida. Você está em casa. Sua família desce atrás de você, suas reações ecoando a sua. Risos, lágrimas e exclamações de admiração se misturam, enquanto eles também tocam o solo do novo mundo. Então, o grande êxodo começa. Os animais, que esperaram tão pacientemente, começam a sair. Os elefantes descem a rampa com passos cuidadosos. Os leões caminham para a liberdade. Os pássaros explodem para fora da abertura em uma nuvem de cores e cantos.
enchendo o silêncio com música pela primeira vez. A promessa espiritual que se cumpre neste momento é a da fidelidade até o fim. O Deus que promete a salvação é o mesmo que garante a restauração. Ele não apenas o resgata da destruição, mas o coloca em solo firme, em um lugar de novas oportunidades. Lembra-se do seu primeiro passo obediente ao demarcar o chão para construir a arca? Este passo, ao tocar a terra firme, é o clímax daquela obediência, é a recompensa da fé. No contexto histórico, a terra, Eretes, em hebraico, é mais do que apenas solo. É um lugar de pertencimento, herança e promessa. Receber a terra de volta das mãos de Deus é o maior presente possível. É a restauração de um lar. Você observa enquanto os animais se dispersam, cada um segundo a sua espécie, indo povoar a terra vazia. A sua missão como zelador do zoológico sagrado terminou. Agora, uma nova missão começa, a de ser o patriarca de uma nova humanidade. Você olha para o céu azul, para os vales verdes, para sua família ao seu lado. A arca, agora vazia e silenciosa na montanha atrás de você, é um monumento eterno à obediência, ao juízo e à incrível graça de Deus. Vocês sobreviveram. A vida prevaleceu. E o futuro, como a terra à sua frente, está aberto e cheio de promessas. Você está de pé na terra renovada, o ar puro enchendo seus pulmões. O som dos animais se dispersando ecoa pelos vales, uma canção de vida retornando ao mundo. Sua família está ao seu lado, seus rostos iluminados pelo sol, os olhos cheios da maravilha de tudo o que acabaram de testemunhar. A arca, sua companheira silenciosa por tanto tempo, repousa na montanha como um guardião adormecido. A gratidão em seu coração é tão vasta quanto o céu azul acima de você. É uma emoção avassaladora, uma onda que precisa encontrar uma forma de se expressar. Qual é o seu primeiro ato neste novo mundo? Você não corre para explorar, não procura um lugar para construir um abrigo, não começa a arar a terra. Seu primeiro impulso, sua primeira necessidade é agradecer. Sua alma anseia por se conectar com o Deus que o guiou através do caos e o trouxe para este lugar de paz. Você se vira para seus filhos. Vamos construir um altar, você diz, e eles compreendem imediatamente. Não é uma sugestão, é uma necessidade espiritual. Juntos, vocês começam a procurar pedras. Não quaisquer pedras, mas pedras não lavradas, pedras naturais, exatamente como foram encontradas na terra recém-lavada. No pensamento antigo, usar uma ferramenta de ferro em uma pedra para o altar de Deus a profanaria, pois a ferramenta do homem poderia simbolizar a violência ou a tentativa de melhorar a criação de Deus. Vocês escolhem cada pedra com reverência, sentindo seu peso e sua textura, e as carregam para um lugar plano. Lado a lado, pai e filhos, vocês empilham as pedras, uma sobre a outra. Não há um projeto arquitetônico, apenas a intuição do coração. Vocês constroem uma estrutura simples, rústica, mas sagrada. Cada pedra colocada no lugar é uma oração silenciosa, um testemunho do seu agradecimento. Este altar é o primeiro marco da nova humanidade, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Você já sentiu uma gratidão tão profunda que as palavras pareciam insuficientes? Um momento em que a única resposta adequada era um ato de adoração, uma entrega silenciosa de seu coração a Deus. Quando o altar está pronto, você se aproxima dele. De acordo com a instrução que Deus lhe dera antes mesmo do dilúvio, você havia levado 7 pares dos animais considerados puros. Agora você entende o porquê. Você seleciona um de cada espécie limpa e uma de cada ave limpa. Este é um ato difícil e solene. Você passou mais de um ano cuidando dessas criaturas, protegendo-as, sustentando-as.
elas são preciosas. Mas você entende que o sacrifício não é sobre destruição, é sobre consagração. É sobre oferecer a Deus o que há de mais valioso como um símbolo de que tudo, absolutamente tudo, pertence a Ele. Você oferece os sacrifícios no altar. O fogo consome a oferta e a fumaça sobe em uma coluna reta em direção ao céu limpo. O cheiro, descrito nas Escrituras como um aroma agradável, enche o ar. Não é o cheiro da morte, mas o cheiro da devoção. É o perfume da gratidão de um coração humano alcançando os céus. Neste ato de adoração, a promessa espiritual se manifesta de forma poderosa. A gratidão é o fundamento de um novo começo. Antes de receber as novas promessas, antes de começar a nova vida, você reconhece a fonte de tudo. A adoração alinha seu coração com o de Deus, estabelecendo a base correta para tudo o que virá a seguir. Sua primeira ação não é tomar, mas dar. Não é construir para si mesmo, mas construir para Deus. Este princípio de primeiros frutos, oferecer o melhor e o primeiro a Deus, é um pilar de fé que ressoará por gerações. Enquanto você e sua família estão ali, com as cabeças curvadas em oração, você sente uma mudança na atmosfera. A presença de Deus, que o guiou como uma voz interior, agora parece descer e envolver aquele lugar sagrado. E Deus fala, não apenas em seu coração, mas como uma promessa para toda a criação. Ele sente o aroma da sua gratidão e faz uma declaração em seu próprio coração. Ele promete a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todos os viventes como fiz. É uma promessa impressionante, nascida do seu ato de adoração. Deus reconhece a natureza falha da humanidade, mas em vez de responder com juízo constante, ele escolhe a aliança e a paciência. Sua gratidão tocou o coração de Deus. Ele então se vira para você e sua família e os abençoa. Ele repete as mesmas palavras ditas a Adão e Eva no início: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. É uma reafirmação do mandato original, uma segunda chance para a humanidade. Ele lhes dá domínio sobre os animais e lhes dá as plantas verdes como alimento. É uma recriação, um recomeço oficial. O altar de pedras permanece como um testemunho, um memorial da sua primeira conversa com Deus no novo mundo. Uma conversa que não começou com pedidos, mas com gratidão. Você olha para o altar, para a fumaça que ainda sobe e para o mundo vasto e vazio à sua frente. Não é mais um vazio assustador. É um vazio cheio de potencial, abençoado por Deus e fundado sobre um ato de pura e sincera adoração. A bênção de Deus ainda ecoa em seus ouvidos, pairando no ar puro, junto com a fumaça remanescente do seu altar de gratidão. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. São palavras de vida, de futuro, de esperança. Mas no fundo do seu coração, e talvez nos olhos de sua família, persiste uma sombra de uma memória. A memória do rugido das águas, da escuridão, da destruição total. Como garantir que isso nunca mais aconteça? A promessa foi feita no coração de Deus, mas a natureza humana anseia por um sinal, uma garantia visível, que possa acalmar o medo que se aninha nos cantos mais profundos da alma. Você já se pegou, mesmo depois de receber uma grande bênção ou livramento, lutando com a ansiedade de que o problema possa voltar, buscando um sinal tangível de que a promessa de paz é real e duradoura? Deus, em sua infinita compaixão e conhecimento do coração humano, entende essa necessidade. Ele sabe que a sua fé, embora forte, foi forjada no trauma. Ele sabe que as futuras gerações, que não testemunharam a arca, precisarão de um lembrete. E então,
Ele decide selar a sua promessa com uma aliança, um pacto eterno, não apenas com você e sua família, mas com toda a criação. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, diz Deus, e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que estão convosco, com as aves, com o gado e com todos os animais da terra, que nunca mais as águas se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. A promessa é clara, abrangente e definitiva, mas Deus vai além. Ele dá a esta aliança um sinal, um ótio em hebraico, um sinal milagroso, um símbolo visível de uma verdade invisível. Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações eternas. O meu arco porei nas nuvens. Enquanto ele fala, você olha para o céu. As nuvens da chuva que trouxeram o dilúvio, que por tanto tempo foram um símbolo de medo e juízo, agora se tornam a tela para a nova promessa de Deus. Um arco de luz começa a se formar. Cores vibrantes, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, se pintam no céu. Uma ponte de luz resplandecente que conecta o céu e a terra. É a primeira vez que você vê um arco-íris. Sua beleza é de tirar o fôlego, uma obra de arte divina suspensa no ar. Não é apenas um fenômeno natural, é uma mensagem. A luz de Deus brilhando através das gotas de água, as mesmas gotas que formaram o dilúvio, para criar algo de uma beleza estonteante. O próprio instrumento do juízo é transformado no símbolo da graça. A promessa espiritual selada neste momento é a da redenção de Deus. Ele não apenas perdoa e restaura, ele redime. Ele pega os elementos do nosso maior medo e dor, as nuvens de chuva, a água, e os transforma em um lembrete de sua maior promessa e fidelidade. O arco-íris se torna o memorial de Deus. Ele diz: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança. É um lembrete para ele mesmo, um compromisso autoimposto de sua própria graça. No contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, um arco era uma arma de guerra. Quando um rei vencia uma batalha e estabelecia a paz, ele pendurava seu arco, apontando-o para cima, para os céus, como um sinal de que a guerra havia acabado. Ao colocar seu arco nas nuvens, Deus está simbolicamente pendurando sua arma de juízo. Ele está declarando paz com a humanidade. O arco-íris é o tratado de paz de Deus com a terra. Você e sua família ficam ali, de pé, banhados pela luz colorida, com os pescoços esticados para cima. As lágrimas que escorrem por seus rostos não são mais de tristeza ou medo, mas de pura e avassaladora admiração. Cada cor parece cantar uma canção de esperança. Lembra-se da porta selada que o protegeu. Lembra-se do ramo de oliveira que anunciou a paz. Este arco-íris é a assinatura final e gloriosa de Deus em sua promessa de um novo começo. É a garantia de que, embora as chuvas possam vir e as tempestades possam se formar, elas nunca mais terão o poder de destruir o mundo. Elas agora carregarão consigo a possibilidade de uma promessa colorida, um lembrete do amor fiel de Deus. A história que começou com uma voz no caos, que passou pela obediência em meio à zombaria, pela sobrevivência na tempestade e pela paciência na espera, agora culmina nesta explosão de cor e luz. Você olha para o altar de pedras, um monumento da gratidão humana, e olha para o arco-íris no céu, um monumento da graça divina. Entre esses dois pontos, a nova história da humanidade começará, e você, Noé, o homem justo que andou com Deus, está no centro de tudo, para sempre ligado à aliança eterna do arco-íris. A luz do arco-íris começa a suavizar, suas cores se misturando de volta ao azul do céu.
mas a sua promessa permanece gravada em seu coração. A longa jornada chegou ao fim. O ciclo de juízo e graça se completou, deixando um mundo lavado, uma humanidade renovada e um céu marcado pela fidelidade de Deus. A história de Noé não é apenas sobre a sobrevivência de um dilúvio, mas sobre a jornada da alma através das tempestades da vida. É sobre ouvir a voz de Deus no meio do barulho, sobre a coragem de construir um refúgio de fé quando o mundo zomba, e sobre a paciência para flutuar em tempos de incerteza, confiando que Ele nos guia para a terra firme. É sobre encontrar a esperança em um simples ramo de oliveira e selar a nossa gratidão com um altar em nosso coração. Acima de tudo, é sobre olhar para as nuvens de nossas dificuldades e encontrar ali não a ameaça de uma nova tempestade, mas a promessa colorida da aliança de Deus, um lembrete de que seu amor e sua misericórdia nunca falham. E agora, para você que nos acompanhou até aqui, que permitiu que esta história tocasse sua alma, vamos fazer uma breve oração. Respire fundo mais uma vez. Senhor Deus, Pai de toda a criação, nós te agradecemos pela história de Noé, que nos lembra da tua justiça, mas acima de tudo, do teu infinito amor e da tua graça que redime. Assim como guardaste Noé e sua família na arca, em meio às águas do juízo, pedimos que nos guardes em teus braços em meio às tempestades de nossas vidas. Quando nos sentirmos à deriva na incerteza, sê a nossa âncora. Quando o medo nos cercar, que a promessa do teu arco-íris de paz brilhe em nosso coração. Abençoa cada pessoa que ouve esta mensagem, especialmente aquelas cujos nomes foram compartilhados em oração. Dá-lhes força para o amanhã, paz para esta noite e um sono profundo e restaurador, sabendo que estão seguros em tua aliança eterna. Amém.